Durante um evento em Mogi das Cruzes, Tadeu Candelária, presidente do PL no estado de São Paulo, afirmou que em 2026 o partido vai aumentar suas bancadas. Olha que confiança. E que terá o governador de São Paulo em suas fileiras. Uau! Abre aspas. Em 2026 nós vamos aumentar as nossas bancadas e vamos ter o governador do estado de São Paulo, eu acho que ele está falando do atual, no PL. E o presidente da República também, não está falando do futuro, pela força que nós temos hoje, fecha aspas. Tadeu não citou nominalmente Tarcísio de Freitas, mas, de todo modo, a ida do ex-ministro da Infraestrutura para o partido de Jair Bolsonaro é um tema muito recorrente. Da última vez que o assunto surgiu, em maio, o governador afirmou que não mudaria de partido, abre aspas, neste momento, fecha aspas. Sérgio Zagarino, Tarcísio no PL, candidato à reeleição numa chapa com Michele Bolsonaro? Fortaleceria a candidatura, eventualmente, aí da Michele Bolsonaro a presidente. Porque o Tarcísio, seja pelo Republicano, seja pelo PL, eu tenho certeza absoluta que ele vai conduzir aí a reeleição aqui no estado de São Paulo. Agora, em relação à ida dele para o PL, isso fortaleceria muito, eventualmente, a candidatura da Michele Bolsonaro ou de qualquer outro candidato que seja indicado ali pelo PL, desde que, temos que lembrar, tenha o apoio incondicional do grande líder da direita no Brasil, que é Jair Messias Bolsonaro. Hoje, quem vence Lula em 2026 ainda é o Bolsonaro. Não adianta vir com aquela falácia, aquela história de que precisamos ter um outro nome. Todo mundo sabe que tem que ter um nome brilhante, muito melhor, com muito mais curso técnico de capacitação ali para poder dominar todo esse cenário político. E talvez não seja o Bolsonaro essa pessoa, mas o Bolsonaro ele é uma pessoa que tem todo o gosto popular. A política não é feita só da técnica, a política também é feita ali da relação com as pessoas. E o que o Bolsonaro construiu desde a sua primeira eleição, a sua candidatura e a vitória nas eleições de 2018, foi isso. Quem é que leva pessoas à rua hoje? O Leandro ele tem que comentar sobre um último evento que o presidente Lula fez, que ele não conseguiu levar meia dúzia de gato pingado com toda a estrutura que o partido dele dá nesses eventos. Agora, Bolsonaro, cada aeroporto que ele aterriza, cara, continua ali, ó, aquela multidão de pessoas. Então é evidente que o Tarcísio, para ir para o PL, vai aumentar muito mais a candidatura de quem quer que seja para presidente da República em 2026. É bom que esse evento aí em que se falou sobre a ida do Tarcísio para o PL, foi lá em Mogi das Cruzes, né? E fica no caminho ali para São José dos Campos. Quem sabe o Tarcísio aprenda como chegar até São José dos Campos se ele for um pouquinho mais adiante para além de São Paulo, em Mogi das Cruzes, né? Uma vez que só não pode ir direto, senão ele vai parar, sabe aonde? Em casa, no Rio de Janeiro. Vai passar pela Dutra inteira. Não pode, viu, Tarcísio? Fica aí onde está. Leandro, essa narrativa não colou na eleição, tu acha que vai colar 2 anos depois de tanta entrega que o Tarcísio fez? Quem está assistindo em casa sabe eu que aposto é o maior que ele governador que nós já tivemos na história do Brasil. Ah, não, o maior, isso aí é conversa, né? Como mas eu conversa? aposto, eu aposto que ele chega em São José dos Campos e faz o quê? Liga o Waze. Muito bem. Tá aí a crítica de Sérgio Zagarino, melhor dizendo, do Leandro Ferreira. O Sérgio Zagarino fez a colocação, o Leandro Ferreira fez a crítica. Muito bem. João Belucci, a maior crítica que Leandro Ferreira conseguiu achar contra o governador Tarcísio é que talvez ele não saiba como chegar em São José dos Campos. É uma crítica fraca? Acho que sim, e também demonstra uma cariocafobia, né? Uma fluminense-fobia do Leandro. Mas que bom que o Tarcísio... É que na política tem isso, né? A gente exige um candidato perfeito, mas o que importa é ter voto. Quem tem voto é o Bolsonaro. Isso é um dado da realidade objetiva. Ele tem os votos igual o Lula. Eles são líderes populares, mas o Bolsonaro com a popularidade de fato. Agora, o PL, o Partido Liberal, hoje ele está à direita. Ele já esteve à esquerda. Lembremos que já compôs a vice de governo do PT. Então, hoje ele está à direita, mas ele não é um partido efetivamente de direita. Falta à direita ainda um partido de direita. Isso é importante lembrar. O Bolsonaro tentou na época, ele ficou uns 2, 3 anos lá, sempre que saiu o nome dele, lembra? Saia Jair Bolsonaro sem partido, que ele ficou um bom tempo sem partido até ir para o PL. Também com termos de estratégia. Mas falta à direita buscar um partido e quando a gente vê essas composições dos líderes partidários, eles esquecem de combinar com os eleitores. E vide aqui em São Paulo, a gente tem o efeito Pablo Marçal, que pode surpreender e ganhar a eleição.
os líderes combinam algo, mas não combina com quem vai votar. Então, falta direito a um partido, Cabeça. Agora, Nelson Kobayashi, está entrando daqui a pouco o assunto das câmeras corporais nos uniformes do PM. E eu já quero ouvir o nosso chat aí, você é a favor ou contra câmeras no uniforme dos policiais militares. Mas antes eu quero ouvir, você acha que a ida do Tarcísio para o PL é um fato consumado? Todo mês alguém fala que o Tarcísio vai para o PL e todo mês ele vai lá e nega, né? E não teria por que ele mudar do nada do partido que está, do Republicanos, para o PL. Haveria necessidade de algum fato a ser negociado nessa movimentação e parece que há um fato para isso acontecer, que é a disputa pela presidência da Câmara no início do ano que vem. Porque há o interesse do Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, partido do Tarcísio, de ser apoiado, inclusive, pela bancada do PL, que é a maior bancada no Congresso Nacional. E aí haveria, segundo algumas pessoas, essa troca, uma saída amigável do Tarcísio do Republicanos para o PL e, em troca disso, a bancada do PL apoiaria o Marcos Pereira à presidência da Câmara dos Deputados, o que parece fazer sentido, porque o Marcos Pereira, tendo apoio do PL, tendo um apoio do próprio Arthur Lira, que é um dos possíveis apoiadores, né? O Arthur Lira ainda não cravou quem é o seu sucessor na vontade dele, e tendo apoio até do presidente Lula, porque o presidente Lula teria interesse em ter o Marcos Pereira também como seu aliado, porque ele traz o voto evangélico que o presidente Lula não tem tanta entrada, imagino que seja, portanto, fato a justificar a saída do Tarcísio para o PL. E mais, o Tarcísio venceria, de alguma maneira também, alguma resistência de muitos bolsonaristas, que não veem no governador Tarcísio essa pessoa tão próxima ao ex-presidente Bolsonaro, como nós falávamos há pouco. Ele estando no mesmo partido, talvez fizesse mais sentido para ele ter essa maior aceitação da base mais próxima ao ex-presidente Bolsonaro. Nelson Kobayashi traz os bastidores da política para quem está acompanhando aqui o Linha de Frente. É importante porque aqui é informação, embora cada um tenha direito de debater em cima dos fatos que são apresentados. Por falar em debate, o Leandro Ferreira não quer que entre o assunto da Câmara no uniforme, porque ele quer contestar o Nelson Kobayashi. Eu quero contestar o sentido de que a minha crítica ao Tarcísio é de que ele não vai saber se localizar bem na cidade. Então você quer me contestar? Já está gravado. Foi sua pergunta, Cabeça? Então, eu quero dizer o seguinte, o Tarcísio tem esse problema, mas ele tem muitos outros. Ele tem o problema, por exemplo, de atualmente querer reduzir o orçamento que é carimbado para educação, com esse secretário de educação que ele importou do Paraná e que veio para cá vender periférico para a Secretaria de Educação. Ele tem o problema que a gente vai discutir daqui a pouco relacionado à segurança, né? E ele tem problemas ainda mais graves. Querem saber o mais recente? A consultoria que ele contratou para fazer a modelagem da venda da Sabesp, da privatização da Sabesp, errou a conta, Capês. Errou a conta. Deixou passar a conta, na contabilidade ali, a diferença entre o que era consumidor residencial e consumidor empresarial. Isso vai dar um prejuízo, sabe de quanto na conta? 4 bilhões de reais que os investidores, o pessoal do mercado, está querendo até desistir de participar do processo de privatização. O Leandro é contra a saúde, no final das contas, porque esse projeto que visa tirar 5% daquela destinação cravada do orçamento paulista para a educação é, na verdade, para que isso fique à margem da decisão do governador. E, nas palavras dele, ele pretende colocar na saúde, porque ao longo dos anos... Isso está, inclusive, no texto da proposta lá. Ao longo dos anos, a gente está diminuindo a natalidade e está tendo uma população mais idosa. Então, a pirâmide está diminuindo a sua base e tem mais gente precisando cada vez mais de saúde à medida em que menos pessoas precisam de educação. O nível de entrada nas escolas é sempre menor. É uma questão estatística. E aí, estou falando, o professor está nos assistindo. Ele está assistindo. O professor precisa da saúde. O professor tem pai que precisa de... No final do mês, ele tem o salário que ele gostaria de ter? Leandro, tem nada, Koba. O professor também precisa do serviço de saúde. O professor tem pai, o professor tem filho, o professor tem criança que às vezes fica numa fila de pronto-socorro sem verba. Por quê? Porque o governador tem que seguir à risca lá
cravadamente 30% para professor, para a educação e tantos por cento para a saúde. Eu acredito que a gente possa confiar mais na gestão pública, que dá ao governador a oportunidade de, em só 5%, ele decidir se coloca na educação ou se coloca na saúde. Então, a sua manifestação é contra a melhoria do serviço de saúde do Estado de São Paulo. Não sabia, Koba, que você era a favor de poder mexer para baixo no dinheiro da educação. Para cima na saúde, né? Não Até sabia, parece que vai sumir esse dinheiro. Olha, vai ser empregado. Zagarino, uma questão que me parece que o Nelson falou, o orçamento é um só. E é sempre com destinação pública. As verbas carimbadas engessam a administração. E muitas vezes, é um excesso de investimento num determinado setor e a gente vê, infelizmente, mau uso desse dinheiro. Sabe o que é engraçado, o Capês? Que o Leandro, ele tem uma energia para inventar um número aqui, um dado, para dizer que o Tarcísio vai tirar a verba da educação, mas eu nunca vi o Leandro sentado nessa mesa aqui comentar sobre os cortes na área da educação e da saúde que o governo federal está fazendo. Leandro, a palavra está para você. Olha naquela câmera e fala sobre os cortes que o governo federal este ano realizou na educação e na saúde. Bom, primeiro que não são cortes, são contingenciamentos e tem que ser reposto. Tem sempre uma desculpa. Tem que ser reposto. Não, porque tem uma diferença. Ô, Sérgio, você vai ser, muito em breve, dirigente, uma autoridade no seu município. Estou torcendo para isso. Agora, a hora que você chegar lá, você vai ver que tem uma diferença entre corte de contingenciamento. E o contingenciamento, ele pode ser reposto ao longo do ano, conforme as condições. Eu espero que o ministro Haddad e o Ministério da Educação reponham o orçamento, especialmente o orçamento da CAPES, CNPq, das universidades e assim por diante. Ou seja, você espera. Quando o Koba disse que o valor... Eu vou cobrar. Quando o Koba disse que o valor ia sair da educação e ia para a saúde, você disse, espera. Aí você fez drama, porque é São Paulo. No governo federal eu espero que faça. Como assim? Você tem Bom, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, o Sérgio Zagarino, o nosso querido Leandro está um só aqui. Então tem 3 contra 1. Eu vou ficar um pouco ao lado dele, porque também ele está desconfortável, tá certo? E ele tem uma missão ingrata, que foi criticar o governador Tarcísio, que está indo muito bem. Então não é culpa do Leandro. O Temer ingrato para que ele fosse um opositor.